e a influenciadora Diva Gomes. Ela que é esposa do cantor Manuel Gomes, popularmente conhecido como Caneta Azul, Azul Caneta, que estourou com o hit Azul Caneta. Ela contou os motivos da separação do casal mais azul do planeta Terra e, claro, também o casal mais azul do mundo das celebridades, subcelebridades e influenciadores. E foi segundo a Diva, pessoal, que o Manuel saiu para ir ao mercado e não voltou mais. O casal estava junto desde 2023 e não existia motivos para o abandono, já que a relação do casal, para todas as aparências, ele parecia ser muito saudável. Agora, a situação... Me liga, Diva. Me liga. Não, é engraçado que ele é dono do hit Caneta Azul e não deixou nenhum bilhete escrito, né? A caneta que seja. Agora, você sabe que, vocês que nos acompanham aqui sempre, toda semana, se o assunto envolve sentimentos, desilusões amorosas, frustrações mentais, ninguém melhor que o nosso colunista do comportamento humano, sempre explodindo a nossa mente com grandes reflexões, Bruno Loves, está aqui com a gente. Beleza, irmão? Prazer em revê-lo. Beleza. Tamo junto. Bora lá. Como superar a dor e o abandono e uma separação? Eu sei que a pergunta talvez de $1 milhão, né? Mas aqui tem alguns bons gatilhos que eu sei que você vai poder oferecer e fornecer aí o pessoal que está um pouquinho frustrado, tristonho aí da nossa audiência, mas focado nesse caso específico aí meio pitoresco também, né? Meio estranho também. É estranho. Primeiro porque eu acho que ele não é fumante, né? Porque antigamente saía para comprar cigarro e não voltava nunca mais, né? Exatamente. Mas, cara, olha, primeiro a gente precisa pensar que a relação entre cônjuges é a relação escolhida, não é só sentimental, mas também tem que ser racional. Por que você escolheu estar com aquela outra pessoa? Quais são os embates que você vai ter que enfrentar na sua vida? Quais são os sabores doces e os amargos que você vai ter que enfrentar? Você precisa ter consciência de tudo isso. Qualquer decisão na sua vida, a gente falou de várias decisões aqui ao longo do programa, tem que ser consciente, não tem que ser simplesmente por euforia ou por excesso de paixão. Paixão não é amor, a gente precisa entender isso. Mas a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, o primeiro de tudo é isso. Quando você se basta, quando você se ama, aí sim você está apto a amar o outro, a aceitar o outro e viver dignamente com o outro. Quando não tem isso, como é que você vai ter empatia? Então, uma pessoa que sai para fazer qualquer coisa e não volta nunca mais, principalmente numa relação entre cônjuges, demonstra uma falta de empatia severa. E quando tem falta de empatia severa dentro de um relacionamento entre cônjuges, a pessoa está unilateral, ou seja, ela não se ama. O que ela se ama é um percentual muito pequeno, e é o pequeno que ela consegue amar a outra pessoa. Por um certo momento, por um período curto, isso basta. Mas chega uma hora que você precisa de mais. E quando você precisa de mais e a outra pessoa não tem, existe sempre um conflito de o que eu estou fazendo de errado. E muito do que a gente encontra, do que eu encontro dos meus mentorados, por exemplo, é que não é um problema consigo, é um problema do outro. Às vezes o outro não consegue se amar e o outro começa a trazer várias narrativas que justificam as suas atitudes, mas justificativa pautada em alguns textos, algumas coisas que lê e interpreta e acha certo porque se encontra naquilo e é fácil de transmitir para o outro. Mas, na verdade, quando falta amor próprio, falta um lugar muito grande dentro de si e aí não tem como você ter um amor por uma outra pessoa. Bem colocado, como sempre. Aninha, Não. trazendo aqui o aspecto jurídico aí também de separações, que você é craque, como é que fica de pé essa situação aqui? Não, falou em divórcio, eu já abro um sorriso. Brincadeira, gente. Mas você orienta as pessoas de como encarar o cônjuge, no caso, para terminar o relacionamento? Assim, não é meu trabalho, mas isso acaba se tornando parte dele, né? A gente brinca que eu sou meio advogada, meio psicóloga, porque você acaba virando ali uma pessoa de referência num momento difícil. Basicamente uma cupia das avessas. Não, mas, gente, é que assim, né? O que chama atenção nesse caso, e que eu acho que talvez mereça a nossa atenção mais do que qualquer aspecto jurídico, porque, ó, gente, aspecto jurídico pouco importa. Se ele abandonou, se ele escreveu textão, se ele chorou, isso daí não muda em nada o que vai acontecer dentro de um processo de divórcio, só para ficar claro. Mas o meu ponto aqui a gente comenta muito isso aqui, uma época que os relacionamentos eles têm se tornado cada vez mais superficiais. E a partir do momento em que a gente está discutindo relações superficiais, são também superficiais as causas de desistência dessa relação. Quando a gente vê, se é que isso aconteceu dessa forma mesmo, mas quando a gente vê uma pessoa que vai ao mercado e nunca mais voltou, poxa,
Em que momento o relacionamento se tornou tão supérfluo para aquela pessoa a ponto dele achar que ele simplesmente vai sair falando que vai voltar e nunca mais vai voltar? Mas então em que momento, Bruno? Então, mas aqui a superficialidade não tá no relacionamento com a outra pessoa, tá no relacionamento com ele mesmo. Boa. A pessoa que não tem momento de tédio, o que eu falo de momento de tédio é o momento onde você para tudo para estar em introspecção, pegar os seus olhos e começar a se enxergar, quais são suas dores, quem é você, se perceber, se entender, se conscientizar de tudo. Pensa que isso aqui é uma máquina, você precisa ter um olhar dentro da sua máquina do porquê que as coisas estão acontecendo, quais são os sentimentos que estão gerando a sua vida. Nas minhas palestras eu falo muito uma coisa que é importante, que é a nossa vida ela é regida por uma régua só, de 30 centímetros, dividido em 2. Então, do 0 ao 15, quem rege os seus comportamentos, os seus sentimentos, é o ódio. Do outro lado, do 15 aos 30, é o amor. Então, assim, se você não tem consciência de como que você está regindo a sua vida, os seus comportamentos, se é pela régua do ódio, se é pela régua do amor, fica muito difícil. Então, as pessoas que não têm contato consigo, elas buscam no outro a chave da felicidade delas. Mas não tem como, porque a situação fica sempre por um período muito curto. E aí qualquer coisa é motivo para separação. Qualquer banalidade é motivo para separação, porque não é a outra pessoa, é ela com ela mesma. Ô Bruno, e a gente tá falando de alguém que fugiu, né? Fugiu da responsabilidade de não podemos esquecer. Não podemos esquecer. A pessoa não teve coragem de olhar para a cônjuge e assumir que, olha, eu não quero mais, não dá mais certo para mim. Ou seja, tem um grau de covardia nisso, né? E tem um grau não, tem muito grau. De assumir o próprio desejo, de assumir qual é a sua decisão, qual é a sua escolha. E aí esse caso é extremo, mas eu queria trazer um aspecto de que muitas vezes, especialmente homens, acabam, na falta de coragem de assumir o que quer, pesam a mão e dão um jeito de tornar a relação insustentável para que o outro acabe, né? Então, continua na mesma narrativa da covardia, né? Então, assim, a covardia, a falta de empatia e principalmente uma coisa que eu sempre falo aqui, que as pessoas precisam estar em contato sempre com a autorresponsabilidade. Quando você não tem autorresponsabilidade, você vai sempre colocar no outro a responsabilidade de tudo aquilo que acontece na sua vida. Você se isenta sempre porque você acha que você é perfeito. E aí, quando você acha que você é perfeito, você acha que o seu filho é perfeito, você acha que o seu emprego é perfeito, que tudo é perfeito, e qualquer coisa que saia um pouco do prumo, você resolve se desligar daquilo, porque aquilo que é o problema, ela não consegue enxergar nada. E quando eu falo nada, eu posso até arriscar um absolutamente nada, de que você participa, de certa forma, de uma responsabilidade, uma culpabilidade daquilo que acontece na sua vida. Vamos olhar o copo meio cheio também, né? Tem gente que reclama que às vezes o relacionamento teve um término pelo WhatsApp. Então, pra você que teve um término pelo WhatsApp, fique feliz, porque às vezes a pessoa pode sumir, não voltar e nem mandar mensagem. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso acontece na vida real. Não é só na televisão, nas redes sociais. Tem um caso no escritório bem assim, largou criança de 20 dias, foi pra academia e nunca mais voltou. Eu vejo então, isso assim, no meu escritório isso acontece. E eu acho que o Bruno toca num ponto extremamente importante, que é a falta de comunicação. A pessoa, ela não tem a capacidade de comunicar aquilo que ela está sentindo. E aí, por vezes, ela faz o que o Mano falou, que é tentar tornar aquela relação insuportável para que o outro tome a iniciativa de falar que aquilo não é mais factível, aquilo não é mais viável. E é o cúmulo quando você está falando de uma relação que você escolheu estar nela. Porque, às vezes, num emprego, você, por uma série de questões, está lá. Ou num clube, em algum lugar. Mas quando você está falando da relação de amor, né, de casamento, é aquela que você mais escolhe estar dentro dela. A pessoa constrói uma narrativa de vitimização, geralmente, né? Como se a culpa fosse do companheiro. Pois é falta de autorresponsabilidade. Vitimização é falta de autorresponsabilidade atrelada com orgulho. Perfeito. E aí, quando você está nas suas camadas de orgulho, pra você ter uma ideia, são 28 camadas do orgulho. É uma cebola, você vai descascando, você vai encontrando várias coisas. Então, orgulho somado à falta de autorresponsabilidade, vitimização certeiro, assim. E aí a culpa é sempre do próximo. E o próximo pode ser um pai ou uma mãe, pode ser o emprego, pode ser o clima, pode ser o cachorro, pode ser qualquer coisa.
Mas eu acho que é também importante, né, Bruno? Você, quando começa uma relação, você ser bem claro sobre as suas expectativas. Porque eu tenho um amigo que já viveu uma história parecida, assim, ele não abandonou, mas terminou pelo WhatsApp, por isso que eu citei isso. E aí, olha ele aí. Bravo pra caramba. Alô, galera. Essas histórias de amigo, viu? E eu falei, cara, por que você não conversou com a pessoa, de fato, olhando? Falou, meu, porque a pessoa também não entende. Tipo, aí eu tento terminar e fica chorando. Eu não queria aquela situação. Então, mas olha só, a Aninha falou uma coisa muito legal, né? A falta de comunicação. Mas a primeira comunicação que tem é a gente com a gente mesmo. Todo mundo conversa consigo próprio. Todo mundo conversa o tempo inteiro consigo próprio. E eu não tô falando de voz audível, com aquela vozinha que fica ouvindo e tentando te diminuir, tentando fazer com que você não faça as coisas que você deve fazer. Eu tô falando de comunicação, de uma busca de empoderamento, enfim, de você ter um diálogo consigo mesmo. Então, se você não é bom consigo mesmo, se você não tem esse diálogo consigo mesmo, você não é honesto consigo mesmo, o que dirá com os outros? Eu falo muito que assim, se você não é honesto com você, porque as pessoas começam a criar narrativas para burlar a si próprio, como é que ela não vai burlar o coleguinha do lado? Então assim, existe uma deficiência muito grande das pessoas de pararem tudo e começarem a se perceber. Por quê? Porque prefere ficar olhando o próximo, almejando o próximo, tentando ser igual ao próximo, e aí ela não consegue de forma alguma olhar para dentro e se perceber que tem falhas, que tem defeitos, que tem pensamentos errados. E se você não se depara com isso, você não começa o primeiro passo para ter uma vida extraordinária, que é começar a arrumar a casinha de dentro para que você possa ter uma vida de ascensão. Meus amigos, sempre aqui, instigante, provocador aqui o papo do Bruno Lopes. Olhando pelo lado bom também, acho que menos mal para a pessoa perder o próprio marido num supermercado, né? Afinal, você pode acionar ali sempre o achados e perdidos, e pesquisas internas, inclusive da Associação Brasileira de Supermercados, dão conta que em 95% das vezes a pessoa acaba encontrando o marido ali no setor das cervejas. Então, é mais fácil ainda você resolver isso. A gente torce para a Diva Gomes ficar bem e ser resolvido. Vamos se despedindo aqui de todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta amanhã às 10 e fica por aqui. Tchau! E olha só, fala, Bruno, considerações finais aqui para o pessoal que ainda está lidando com isso. Eu dei o exemplo do próprio Caneta Azul, né? Para a pessoa escrever uma história diferente. Isso, exatamente. Nossa! Tá poeta. Tá de brincadeira aí, velho? Demorando, tava Brincadeira aí, velho? Aí eu já perdi meu raciocínio. Não, muita poesia para uma pessoa só. Olha só, o David levantou uma lebre muito boa, que é enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente tem essa crença de que a gente precisa enxergar o copo sempre meio cheio para ter essa positividade. Mas se você não enxerga o copo meio vazio, você não consegue correr atrás para poder enchê-lo completamente. Então, pare sempre na sua vida, pelo menos 20 minutos diários, eu faço isso todo santo dia, para você parar para se analisar. E não é com telefone, não é com livro, não é em oração, não é nada, é você com você mesmo. Seus olhos para dentro, para que você possa sempre se tornar uma pessoa melhor para si e, consequentemente, para todos que estão à sua volta. Será que é tão difícil, pessoal? 20 minutinhos de introspecção pode realmente levar a avançar uns 20 dias ou 20 meses aí em você chegar à sua melhor versão e se proteger. Então, o papo está dado aqui, Bruno Lopes sempre contribuindo.